Fala pessoal, tudo bem? Da continuação aqui do leitura da palavra de Deus. Tinha parado aqui no. Ultimamente onde eu parei aqui foi no capítulo 15 de São João. Vou ler aqui o último versículo do capítulo 14 e dar continuação no primeiro versículo do capítulo 15 de São João. Continuação das últimas. Não, me enganei, não é São João 15, não é São João 16. Eu vou ler aqui o último versículo do capítulo 15 de São João e dar continuação no primeiro versículo de São João 16. Continuação das últimas instruções aos discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso aqui, pessoal, isso aqui aconteceu nas eras passadas, nas eras negras, chamadas de eras negras. Nas eras negras. A própria igreja de Roma, a igreja católica, os líderes lá, os líderes dessa denominação, mandou matar todo aquele que não fosse de acordo com a igreja católica. A própria igreja católica registrou 68 milhões de cristãos que ela mesma mandou matar. Ela cuidava que estava fazendo um serviço para Deus. Eles achavam que era certo, mas era espírito maligno, né? Coisa errada. Nas eras negras, mais de 500 anos atrás, 300 anos, 400 anos atrás ou mais. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. O Pai que ele fala, pessoal, é o mesmo Deus, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus é o mesmo ser, é o mesmo Deus. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, pessoal, do jeito que ele falou aqui, não falará de si mesmo, é porque um verdadeiro profeta de Deus, Jesus na terra, ele foi um profeta. Ele foi um profeta. Então, um verdadeiro profeta de Deus, ele não fala de si mesmo, ele fala do Criador. Ele aponta o dedo para seguir a Jesus Cristo, para seguir a Deus, não ele próprio.
Um verdadeiro profeta, ele não fala de si mesmo, ele só fala do Deus Todo-Poderoso. Para seguir o Deus Todo-Poderoso, não a ele. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns de seus discípulos disseram uns para os outros: quem é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábolas alguma. E não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo. E não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, Senhor. Amém. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Amém. Isso aí, pessoal. Parei aqui no capítulo 17 e no capítulo 16, tudo de São João. E no próximo vídeo eu vou dar continuação no versículo 1 do capítulo 17 de São João. Pessoal, isso aqui é um livro, As 7 Eras da Igreja. É um livro com 10 livros, com outros 10 livros. Eu estou lendo um livro desses livros aqui. O nome do livro é A Era da Igreja de Tiatira. A última vez que eu li, eu parei aqui, fiquei no capítulo 190. Vou dar continuação aqui na capítulo, não, é página 190. Por um lado, ela é chamada Mistério Babilônia, a abominação diante de Deus. E por outro lado, é chamada a Noiva Jerusalém, a Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame que é sumariamente lançada no lago de fogo, como o único lugar próprio para ela. E por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus, como o único lugar apropriado a uma tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações. Controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que, por sua vez, tornou-se a sedutora dos outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas, bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue
chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, e embora elas dominassem os reinos mundiais, e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu, e a esses ela não podia destruir. Deus guardou seu pequeno rebanho. Ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração pode ver porque esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. A era de Tiatira foi mais longa. A era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520. Foi grande mesmo, a era de Tiatira. O mensageiro, que agora o profeta agora vai falar do mensageiro desta era. São 7 eras da igreja. Essa daqui é uma das 7 eras, a era de Tiatira. O mensageiro. A igreja por muito tempo havia se dividido em 2 grupos, o ocidental e o oriental. De vez em quando, um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões, e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis, verdadeiramente bem sucedido por um tempo. Seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era. Quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve 2 homens nas Ilhas Britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Então São Columba foi o mensageiro da era de Tiatira. Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim,
na pequena cidade de Bonavent, às margens do rio Clide. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram? Ninguém sabe, porém Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um capitão na Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrassem no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assobio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se uma... O comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que, ao menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão. E quando ouviu a história do rapaz, de bom grado deixou-o em terra firme no seu lar. Lá Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente fincou o pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Misericórdia. Uma igreja que se diz de igreja cristã e matou mais de 100.000 cristãos, matou 100.000. Mandou matar mais de 100.000 cristãos, porque professaram crer em Cristo, não na igreja católica. Ele mandou matar. Que barbaridade, viu?
Aí serve para cumprir a escritura. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.